Eu sei que tem bastante tempo que a gente não faz estudo algum, porém é porque eu sempre fui assim. Eu tenho alguns momentos que eu me internalizo muito para desintegrar determinadas coisas da minha personalidade. E aí, nessa desintegração de diversos fatores, de observações, eu me reanaliso diversas vezes, passo por um tempo meio sozinho, meio isolado, e aí depois reintegro essas características em algo novo, limpando aquilo que não precisa e criando uma outra estrutura, às vezes um pouco diferente, assim, para corrigir alguns erros. Eu sempre fui assim, desde criança, e eu já acabei entendendo como é que funciona esse processo, esse princípio dentro da minha natureza, e já me acostumei, então para mim é algo normal. E aí eu precisei passar umas 3 semanas, eu acho, que eu não gravo nada. Eu fiquei assim, reestruturando determinadas partes da minha psique, do meu espírito, da minha identidade, diversas coisas. É sempre assim. E aí, agora que eu já reintegrei essas partes, podemos voltar pro que dá prazer, que é o estudo. Isso que quando nós estamos adquirindo um novo conhecimento, ou seja, quando o espírito, quando a identidade está se deparando com um novo ente, com um novo objeto, e focalizando a sua inteligência ali, no objeto em si. E à medida que o raio da inteligência bate no objeto e volta, isso tudo que eu estou falando é simbólico, mas simbólico sim, exemplifica um processo real. Tudo símbolo, né? À medida que ele bate no objeto e volta para o intelecto do ser, e aí o ser tenta criar um padrão, digamos assim, uma reconstrução do objeto dentro de si, dentro do seu espírito, da sua alma, como você queira chamar, do seu eu, da sua identidade. O que ocorre, na verdade, é uma expansão do próprio eu, se vocês pararem para pensar. Toda vez que você aprende algo novo, não importa o que seja, você está adquirindo no seu espírito uma nova camada, um novo relevo. Porque você tem que criar uma nova forma naquele agrupado que é a sua identidade para caber a reconstrução do objeto que você está tentando compreender. Então eu acho o processo de aprendizado um processo algo muito sagrado, porque é literalmente a expansão do espírito em dinamis. Nós estamos vendo o espírito se expandir, e a maioria das pessoas não percebe isso, mas é isso que ocorre. Quando uma criança, por exemplo, aprende novas palavras ou aprende a andar, é um espírito se engrandecendo, tendo contato com a realidade e transcrevendo, digamos assim, a realidade no seu substrato, na sua paisagem interna. Eu não estou conseguindo lembrar o termo. Vocês sabem que eu gosto de usar termos muito específicos para as coisas que eu penso. É muitos termos, então eu não consigo. Relevo, acho que é isso. Enfim, não importa. A questão aqui é um processo sagrado. Então não é algo que eu goste de fazer a esmo. Assim, hoje em dia é comum, vamos aprender qualquer coisa, não. Eu tenho que estar bem, em paz, em um ambiente pacífico, propício. Porque o meu espírito está literalmente se expandindo. Está ganhando. Esqueci o nome. Aquela coisa que você vê no mapa. Novas densidades, sei lá. Esqueci o termo. Então, mas é um processo sagrado. Então, é algo muito profundo. É algo que vai existir na eternidade do ser. Não é algo para se fazer de forma tola, nem vã. Todo aprendizado que você se determina é, na verdade, algo divino, algo sagrado. Bom, então vamos lá. Eu separei alguns termos que são muito repetitivos nas primeiras leituras de qualquer texto clássico da língua grega. Esses termos, de novo, isso daqui, eu não sei se esse é o correto para aprender, mas é isso que me parece mais intuitivo, porque são termos que você vê se repetindo o tempo inteiro nesses textos.
Então, se você compreender como eles se encaixam, você consegue já começar a identificar o relevo do que é passado ali. E então eu separei esses termos justamente por isso. Porque, por exemplo, nos cursos de línguas que eu já fiz, cursos de inglês, por exemplo, o método Mormon, que foi o que eu aprendi, não sou Mormon, mas é porque no curso que eu fiz, que era Wizard, o cara copiou o método dos Mormons. Você aprende seis palavras por aula, e aí você faz repetições dessas palavras e tal, e são palavras básicas. Funciona muito bem. Eu aprendi muito pouco tempo inglês. Quando existe, eu acho que nem existe mais Wizard. Porém, esse método que eu testei comigo, do grego, tá funcionando muito bem, porque eu já consigo pegar os textos, apesar de não saber as palavras. Essas partículas que eu separei aqui, eu consigo compreender mais ou menos o contexto do que está sendo passado ali. Então, eu acho que funciona demasiadamente bem. Comecemos. Ego. Eu. Acho que essa é a primeira palavra que você tem que aprender em qualquer língua, né? É a básica. Eu. O centro da identidade. O centro da constituição do observador. Ego. Eu. Bem. Na verdade, isso foi uma confusão da inteligência artificial que colocou aqui. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta que tem nos ajudado bastante. E eu acho que é isso. Desde criança eu sabia que isso iria revolucionar. Eu só não achei que fosse tão rápido que ocorreria. Eu achei que seria tipo 2050, mas não, já começou e tem auxiliado muito em tudo que eu sempre imaginei que ela auxiliaria. Duas coisas que, desde criança, eu sempre cogitei que iriam fazer a humanidade chegar em outros patamares: inteligência artificial e edição genética. Edição genética nós ainda não temos, mas eu creio que com inteligência artificial, daqui a algumas décadazinhas, já poderíamos chegar a novos patamares em relação ao indivíduo humano. Mas ela deu um errinho aqui, porque eu coloquei eu, e ela entendeu como eu. Mas vamos aprender também. Ei. Lembra que esse uzinho não é o som de U, nem é o som de I. É como o U do francês. Pli. Então, ei, com biquinho. Significa bem. Por exemplo, eudaimonia. Essa palavra eu acho que muita gente conhece. Significa literalmente daimonia, vem de daimon, que é espírito, e eu, que é bem. É literalmente... como é que eu posso dizer? Existe uma palavra cristã para isso, eu esqueci. É tipo lifted spirit. Não, traduzindo literalmente, é bom espírito, mas não. É tipo assim, você... esqueci a palavra cristã para isso. Mas existe uma palavra, tem até na Bíblia. Enfim, eu é bom. Cair, essa é muito importante. E isso daqui se repete muito, eles usam muito essa partícula, porque é um termo importante, né? Em todas as línguas, eu acho. Você querer simbolizar a adição de algum significado na frase, é o E. Então, cair. E. Essa também é bem importante. Taita significa tais coisas. Essas coisas. E aí você tem uma bem parecida, tem que tomar cuidado aqui. Taita é tais coisas. Taiton é o mesmo, a mesma coisa. Taita, tais coisas, estas coisas. Você está se referindo a um grupo de coisas específico. Isso, poderia se dizer assim. Taiton, o mesmo. Lembre-se. Amártema é um erro, uma falta, uma coisa errada. Amártema. Peri, essa é uma partícula também muito importante, eles repetem muito, significa sobre, acerca. Eu estou falando sobre algo. Peri, tal coisa. Agora, as duas palavras também que eu considero uma das mais importantes para você aprender em qualquer língua. A negação e a afirmação, sim e não. Eu, não. Ou, às vezes, eles usam ouk
com K no final também. Depende do espírito da palavra. Aí tá aqui descrito. E Nai significa sim. Então, eu, não. Nai, sim. E é isso. Essas são as palavras que nós aprendemos para começar a meio que delinear as franjas, tudo, assim, o ser humano sempre começa no entendimento de um objeto pelas bordas, pelas franjas, e depois nós vamos criando realmente, pelo menos essa é a minha teoria da inteligência, é assim que eu interpreto, tá? Tem teorias diferentes, mas vocês já perceberam que a minha teoria é acerca de que nós não conhecemos o objeto em si. Eu até escrevi sobre isso ontem. Nós não conhecemos nenhum objeto em si mesmo. Para conhecer algo em si mesmo, você teria que se tornar aquilo. Nós só conhecemos impressões que o nosso intelecto faz, pelas faculdades que nós temos de receber os fenômenos que os objetos causam no ambiente, no universo, no espaço, no tempo. Essa é a minha teoria. Tem teorias que são diferentes, mas para mim isso me parece óbvio. Então, para você ir criando e delineando a imagem mental, o mapa daquele objeto, começa-se pelas bordas. E aí, à medida da repetição, você vai tateando mais aquilo e tendo uma imagem mais concreta e concisa do ente, do objeto, dentro da sua mente. Por que eu estou falando isso? Porque esses primeiros termos que nós aprendemos, eles já vão, quando você pegar um texto em grego, já vão começar a fazer você delinear aquilo ali, como uma paisagem mesmo, com relevos, declives, depressões. Mas você já vai ter uma noção de ligação entre os pontos. É o primeiro contato, é a primeira, que eu disse, aprender pelas franjas, pelas bordas. É a primeira borda. Você já vai ter uma noção de ligação dos referentes, você já vai ter os primeiros referenciais, isso, acho que assim é mais adequado para se falar, é os primeiros referenciais que tem-se do conteúdo que está sendo ali passado no texto. Logo, é isso, não tem logo, é só isso. Vamos relembrar, só para terminar. Ego, eu, ego. Eu, bem. Cair. E, além disso, também, partícula de adição. Cair. Essa se repete muito. Acho que a que mais se repete é cair. Tauta. Tais coisas. Aquilo, essa coisa. Enfim. Tauton. Bem parecido, só que é o mesmo. Então, tauta, tais coisas. Tauton, o mesmo. Amártema, erro. Peri, sobre, acerca de. Agora, as duas mais importantes talvez. Eu, ou euk, quando tem esse casinho aqui. Euk, não. Nai, sim. Pronto, é isso. Com essa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com esses 7 termos, você já vai pegar um texto clássico. Ai, você tá atrapalhando. Você já vai pegar um texto clássico e você já vai conseguir delinear a borda daquela paisagem, daquele relevo. Então, eu espero que, além dos treinos em casa, porque ninguém aprende nada. Gente, isso é algo que, assim, também é óbvio pra mim, mas não custa nada comunicar. Ninguém aprende nada. Deixa eu reformular. A ninguém é ensinado nada. Você pode ter o melhor professor do mundo. O que nós temos agora com a inteligência artificial é literalmente uma ferramenta inteligente que sabe tudo sobre tudo. Até grego antigo. Você pode ter o melhor professor do mundo. Ninguém aprende nada que não queira. O professor ele só dá alguns caminhos, digamos assim. Ele só dá alguns pontos de ligação.
Quem se aprende é a pessoa. Por isso que eu não concordo com escola. Eu acho uma maior perda de tempo, porque aquilo não é aprendizado, aquilo é doutrinação. Aprendizado, como eu disse, é o espírito crescendo à medida que adquire informações dentro de si mesmo. Então, se você não estiver fazendo exercício, leitura, você vai contar com o professor para te ensinar, você vai decorar algumas coisas e depois você vai esquecer. Aquilo não vai fazer parte de você, da sua identidade, do seu espírito, da sua leitura, da realidade. Então, se você não estiver fazendo exercício de leitura, isso daqui nada vai servir. Isso está sendo completamente inútil e patético. E é isso. Então, eu espero que você esteja complementando isso aqui, esse grupo de estudo, essa discussão com estudos pessoais, porque nem eu, nem o grupo, nem isso aqui, nem a aula, vai te ensinar nada. Isso aqui vai complementar um caminho de ensino que é dado pela próprio espírito, pela própria pessoa, por você. E é isso. Então foi essa o nosso estudo. E agora que eu tô de férias, eu tô com muito tempo livre. Então eu vou poder fazer muitas mais aulas e coisas assim pra escola. E é isso. Eu espero até o final do ano tá bem versadinho, pelo menos no início, em grego. Porque depois do grego, eu gostaria muito de aprender outros idiomas. É isso. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. E tchau.